A Universidade Federal do Espírito Santo, essa notícia eu já dei para vocês, né, há alguns dias, ela manteve este ano 13 pesquisadores numa lista de cientistas ditos mais influentes do mundo. É um levantamento que é realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Essa classificação ela é baseada na quantidade de citações recebidas em artigos científicos ao longo do ano anterior. Para entender, gente, o que faz o trabalho desses especialistas se tornarem tão reconhecidos dentro e fora da sala de aula e aqui do Espírito Santo, a gente dá início hoje a uma série de entrevistas com eles, os capixabas que estão na lista dos mais influentes cientistas do mundo. E o meu primeiro convidado, gente, já está inclusive aqui conosco na ponta da linha, é o professor Júlio Fabres. Ele é professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Está conosco aqui ao vivo. Professor Júlio, bom dia. Bom dia. Me explica o que representa para o senhor estar incluído nessa lista aí dos cientistas mais influentes. Explica também para a gente como é que é o seu trabalho na UFES. Bom, é claro que é uma satisfação, né? Porque isso mostra que a atividade que estamos desenvolvendo aqui está tendo repercussão, enfim, está alcançando parte dos seus objetivos, né? Uhum. Então é sempre uma satisfação saber disso. Isso eu acho que até é muito positivo para, enfim, mostrar que a ciência se faz no Brasil, algo que às vezes as pessoas não se dão muita conta. A gente sempre que pensa em ciência se olha um pouco para fora, para a Europa, para os Estados Unidos, mas existe muita coisa de destaque sendo feita no Brasil. Aliás, como mostra o último prêmio Nobel que foi anunciado 2 dias atrás. Isso mesmo. Embora não tenha sido um brasileiro que ganhou, mas ele foi o Almir Caldeira, da Unicamp, que foi citado explicitamente na comunicação do Nobel como uma das pessoas que contribuíram para aquele resultado. Então é importantíssimo saber que a ciência no Brasil está adquirindo um estado de maturidade grande. E vocês recebem investimento para isso? Ou é uma luta diária? É uma luta diária. Digamos que um dos grandes problemas do Brasil, talvez, né, é a irregularidade. Às vezes nós temos períodos bons de financiamento, às vezes temos períodos difíceis, né, e isso tem visto vários momentos, né, e há uma certa irregularidade de acordo com o governo que está em pauta, com a própria situação do país, enfim, com várias situações, né? Não posso dizer que o financiamento da ciência do Brasil não seja ruim, em média. Eu acho que até ele é bom. O problema é que um trabalho científico é um trabalho de fôlego, né, de longa duração. Então, existia uma regularidade, uma coisa importante. Isso, infelizmente, ainda não conseguimos. Uhum. Então, alternamos certos períodos, né, positivos e negativos. Professor, esse é o segundo ano consecutivo que o senhor está incluído nessa lista, né, dos mais influentes? Não sei, eu honestamente... A minha equipe que está me dizendo que é o segundo ano. Então, o segundo ano, tá bom. Bom, o senhor é de Cachoeiro, tem 42 anos de atuação acadêmica. Como, desculpe? O senhor é natural de Cachoeiro e tem 42 anos de atuação acadêmica. 42 anos aqui na universidade, né, que eu sou docente aqui. Formado em Física, atua no Departamento de Física? Exato, sou lotado no Departamento de Física da UFES. E a sua área de atuação é o quê? Física teórica, cosmologia? Digamos que é essencialmente cosmologia, mas com interface com astrofísica. Hoje em dia é muito forte essa interface entre cosmologia e astrofísica, que essa cosmologia seria o estudo da evolução das propriedades do universo em grande escala. A astrofísica é um pouco mais pontual, né? Um estudo, por exemplo, de estrutura das galáxias, a formação das galáxias, algo mais focado em alguns objetos. Mas hoje em dia essa interface é muito forte e nas áreas da física essas áreas de contato têm aumentado bastante. Então, mesmo questões como teoria quântica de campos se torna relevante nesses estudos. E também você tem que guardar um forte contato entre os estudos teóricos e os estudos observacionais, né, que são fundamentais, que se complementam. Obviamente, física. Uhum. Física é estudo da natureza.
palavra vem do grego physis, que é natureza, né? Então, você tem que desenvolver modelos para tentar explicar o que você vê, mas você tem que sempre comparar com o que você vê, com o que você mede, com o que você observa. Os seus artigos que lhe incluíram nessa lista é o estudo da matéria escura, da energia escura, buraco negro? Eu acho que dos artigos que tem mais citação, tem artigos, uma proposta que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, que é um estudo de unificação do setor escuro do universo, matéria e energia escura, né, que são dois componentes que são necessários para explicar as observações, mas que a gente não tem uma detecção direta. E nós trabalhamos muito com modelos que unificavam esses setores, né, essas duas componentes numa única componente, e também outras alternativas a tentar explicar esses fenômenos com outras possibilidades, como o fato de que a nossa teoria gravitacional, que é a teoria da relatividade geral, moderna teoria da gravitação, ela seja incompleta. Então há necessidade, talvez, de uma teoria mais abrangente. Incompleta? E, paralelamente, a gente vem desenvolvendo estudo também em buracos negros. E eu acho que isso também teve uma repercussão forte desses estudos. Incompleta. Qual é a sua tese, professor? Qual é? A sua tese em relação à teoria que estaria incompleta. O que o senhor entende? É o seguinte, a teoria da gravitação, aquela que explica a queda dos corpos, o movimento dos planetas em torno do Sol e da Lua em torno da Terra, inicialmente era a teoria de Newton, do século XVII para o século XVIII. Depois, no século XX, foi a teoria da relatividade geral, que explica de outra forma, mais completa, que teve comprovação recente, por exemplo, com a detecção de ondas gravitacionais, com a detecção, podemos dizer, direta da existência de buracos negros, que são predições da teoria da relatividade geral. No entanto, a teoria da relatividade geral encontra dificuldade para explicar certos fenômenos astrofísicos, né, ligados à dinâmica de galáxias, de aglomerados de galáxias, da própria expansão do universo, que requer componentes materiais que a gente não observou até hoje, diretamente, apenas de uma forma indireta. Então, isso pode indicar que talvez também a teoria da relatividade geral, como era a teoria de Newton, é uma teoria incompleta. Então, ela precisa ser revista em alguns aspectos. Isso tem muito trabalho sendo feito atualmente nessa linha. Entendido. Como é que é um estudo assim, dentro de uma universidade, e como é que você se comunica com seus pares aí pelo mundo, que trabalham nessa mesma linha? Olha, na universidade a gente tem várias atividades, né? Em primeiro lugar, somos professores. Isso é uma coisa importante. Então, a gente desenvolve um trabalho com os alunos na sala de aula, enfim, dando os cursos usuais, né, de um curso de física, e passando também para outras disciplinas, como engenharia, matemática, a gente ministra essas disciplinas. E, enfim, e também desenvolvemos atividade na pós-graduação, e ali é um pouco mais próxima a atividade de pesquisa. Então, envolvemos alunos de mestrado, doutorado, que procuramos introduzir nesses problemas que estão sendo discutidos hoje. E a interação com o resto da comunidade no Brasil e no mundo, ela se faz de uma forma natural. A gente procura sempre acompanhar o que está sendo feito, né? E estabelecer contatos e desenvolver trabalhos conjuntos quando se revela possível, participar, enfim, e organizar também conferências, uma coisa que nosso grupo de pesquisa aqui em gravitação e cosmologia tem focado muito, que é também trazer para o Espírito Santo atividade científica de alto nível internacional. Então, realizamos conferências, convidamos pesquisadores que estão em evidência, e assim se faz esse trabalho. A ciência é um trabalho coletivo, né? Não é um trabalho individual. Então, é a soma das contribuições que vai ajudar a elucidar, né, esses fenômenos que a gente não compreendemos ainda, como citei antes. Entendi. Então, eu acho que essencialmente dessa forma. Entendi. Professor, no campo da cosmologia, né, como é que o senhor enxerga? Assim, a gente está falando aqui, a COP30 começa daqui a alguns meses, né? De que a gente está rompendo todos os parâmetros aí de preservação da Terra, né? Eu queria que o senhor pudesse, assim, de uma forma bem fácil para os meus ouvintes entenderem, né? Como é que o senhor observa isso tudo, a questão do clima, das mudanças climáticas, das camadas de ozônio? E se a gente acabar com o que a gente tem, para onde a gente vai? Dá para ir para outro planeta, por exemplo?
Ainda não. Ainda não, adorei, hein? Não conseguimos sequer ir a Marte. A ida à Lua, né, se fez de uma forma pontual. O homem desceu, mas voltou, não estabeleceu nenhuma atividade lá e está longe, eu acho, disso. Então, nós temos que cuidar do nosso planeta, esse é o primeiro ponto. Tá? Agora, e aí a compreensão que está sendo feita hoje sobre as questões climáticas, aí entra outras disciplinas, que não apenas a física, né? Entra a biologia, a geologia, enfim, vários aspectos que ajudam a compreender a especificidade da vida na Terra. E uma das coisas importantes nesse sentido, acho que foi a descoberta dos exoplanetas, planetas em outros sistemas estelares. Nós vivemos aqui no nosso sistema solar e existem outros sistemas, existem, na verdade, bilhões e bilhões, ou talvez pudesse dizer trilhões ou qualquer coisa, o universo é muito grande, né? Mas nunca tínhamos detectado planetas em outras estrelas. E agora detectamos, tá? Já temos acho que 6.000 planetas detectados, que para mim é uma surpresa, porque honestamente eu acompanho um pouco esse desenvolvimento dessas atividades, né, que são um esforço técnico, né, e científico considerável, mas eu nunca imaginei que no meu tempo de vida eu ia defrontar com a detecção, e houve a detecção. E isso ajuda, inclusive, a entender a especificidade de por que há vida na Terra. Então a gente também se pergunta se há outros planetas, há vida neles, e esses estudos estão sendo bastante desenvolvidos de entender o que permite o desenvolvimento da vida num certo planeta, num certo sistema solar. O oxigênio e a água? Sim, a água é essencial, tá? Claro, o oxigênio também, sobretudo para a forma de vida, e a gente tem que se basear que nós conhecemos. Mas existem outros fatores, tá? Só para citar um bem simples de entender, a meu ver, existe o fato de que, por exemplo, a Terra está a uma certa distância do Sol. Se a Terra estivesse excessivamente perto do Sol, como Mercúrio, por exemplo, o planeta Mercúrio, que está a 50 milhões de quilômetros, nós estamos a 150 milhões de quilômetros, a energia do Sol seria muito intensa e não permitiria ter vida. E se estivesse muito longe, como é o caso de Júpiter, Saturno, outros planetas, a quantidade de energia que vem do Sol é insuficiente, e além de outros motivos, são planetas gasosos, para desenvolver a vida nesses locais. Então a Terra ocupa um lugar meio especial. E nos outros sistemas planetários, a gente observa que também alguns planetas apenas satisfazem essas condições, mas não é a única, existem outras condições. Por exemplo, vulcanismo, a existência de vulcões foi importantíssimo para o desenvolvimento da vida da Terra, por incrível que pareça. Por quê? A existência de um campo magnético que contorna a Terra também foi muito importante. Enfim, estamos descobrindo vários fatores que são fundamentais para o desenvolvimento da vida. E esse possível planeta, ele tem que estar próximo da gente? Ele não está próximo da gente? Esse é outro planeta? Em que a gente poderia um dia habitar? Olha, se você viajar, o mais próximo planeta que eu acho está no sistema de Alfa de Centauro, que acho que é a estrela mais próxima, se não me engano, mas ele acho que não tem condições de ter vida. Ele está a aproximadamente 50 trilhões de quilômetros. Isso significa que se você viajar à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você vai demorar mais de 4 anos para chegar lá. Nós não viajamos à velocidade da luz, nós viajamos a velocidade muitíssimo menor, né? Então, no momento, nós não temos essa tecnologia. Agora, se eu posso dar uma nota de otimismo, né? Tem que lembrar o seguinte, certos fenômenos da Terra, por exemplo, da civilização mesmo, a escrita, por exemplo, né? Ela data de 5.000 anos. As primeiras tentativas de criar um alfabeto, escrita. E passamos dos primeiros balbuciamentos assim, da escrita para hoje toda a estrutura informática que temos, inteligência artificial e tudo. Então, isso em 5.000 anos. Então, eu acredito que, se você pensar como será o mundo e quais são as possibilidades tecnológicas daqui, por exemplo, 1 milhão de anos, é até difícil imaginar. Ou mesmo se você pensar daqui 10.000 anos. Então, não seria tão pessimista, mas nesse meio tempo nós temos que sobreviver. Então, o planeta tem que estar, a humanidade tem que estar inteira para poder desenvolver isso. Isso é uma das preocupações atuais, né? Entendido. É verdade, professor. É verdade. E quando a gente fala, né, do sobreviver, aí eu refaço a minha pergunta aqui. O senhor acha que a gente é capaz de destruir o que tem hoje? Já destruímos muito, né? Mas aqui, assim, seremos banidos do que a gente tem hoje? Difícil prever.
Aham. Difícil prever porque isso aí implica escolhas políticas, implica escolhas econômicas e a tendência, o mais fácil do ponto de vista econômico é você cortar as florestas, enfim, utilizar todas as potencialidades do bioma mesmo que ele desapareça depois, você rende dinheiro, mas inviabiliza para gerações futuras. Então, acho que o fundamental é ter uma consciência mais ampla, não de uma geração que vai extrair do planeta tudo que ele pode extrair, mas pensar que esse planeta tem que continuar, né, para as gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, enfim. E aí são escolhas políticas. É os homens que têm que discutir e achar um consenso. Hoje, esse consenso está sendo dificilmente arquitetado. Não está sendo simples, devido às várias tendências econômicas e políticas que existem. Mas vamos esperar que a gente chegue a ter uma outra visão sobre como ocupar esse planeta. Só para, se me permite dar um exemplo, né? Aham. Por exemplo, a questão no Brasil, da exploração dos biomas, da floresta amazônica. Ah. Por exemplo, você tem uma opção econômica que é cortar a floresta, plantar e criar gado. Isso vai render atividade econômica. No entanto, a floresta em si, ela é um repositório de potencialidades de plantas, inclusive de possíveis medicamentos, de uma série de coisas, né, que se você preservar, você teria uma força econômica muito maior do que simplesmente colocar gado ali, né, e essa consciência que tem que ser vista. Isso já foi alertado uma vez pelo Davidovich, que na época é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi presidente da Academia Brasileira de Ciência, dizendo que para o Brasil a grande alavanca seja utilizar de uma forma inteligente tudo que nós temos. No caso, por exemplo, a floresta amazônica, toda a nossa diversidade de biomas, não passa só pela floresta amazônica, tem a Mata Atlântica, enfim. O Brasil tem desde cerrado, pampas, até regiões de florestas tropicais. Então, mostrar que isso tem uma potencialidade econômica muito maior, preservar e utilizar de uma forma sensata do que simplesmente derrubar e usar uma atitude simples, derrubamos, colocamos gado, plantamos. Ok, é bom, mas você destrói, inclusive elementos que podem ser fundamentais depois para o desenvolvimento da química, da farmacêutica, que são muito mais lucrativos, inclusive, tá, para o país, e isso passa por uma nova visão de tudo que a gente tem, né, como recursos. Então, isso é uma discussão muito complexa, porque você pode imaginar, envolve muita coisa, então envolve interesses econômicos e políticos diversos, né? E chegar ao consenso é uma coisa que a gente espera que chegue. Eu acho que a ciência pode ajudar muito nisso. É isso aí. Ela pode alertar para o que existe de potencialidade em tudo isso, né? Professor Júlio, tem alguns ouvintes aqui que gostariam muito de perguntar para o senhor, curiosidades, enfim, o senhor fica à vontade, tá? O Hélio, por exemplo, ele diz sobre a teoria da física quântica e teoria da relatividade geral. Será que algum dia a gente vai conseguir unificar as duas? Difícil. Olha, isso aí, a base, né? Obrigado pela pergunta do Hélio, é um dos grandes desafios da física moderna. Que nós acreditamos que a natureza obedece os princípios da quântica, né? Isso, inclusive, o Prêmio Nobel revelou vários fenômenos, foi atribuído, né, como falei há dois dias atrás, né, foi sobre certos fenômenos quânticos observados em sistemas macroscópicos, mesoscópicos, né? E também a teoria da relatividade, que é a teoria da gravitação. Nós acreditamos que ela é ou quase correta a teoria, mas deve ser algo nesse sentido devido à detecção das ondas gravitacionais, várias coisas. Enfim, agora unir as duas tem sido um desafio teórico considerável, por vários motivos. Um dos motivos principais é que a teoria da relatividade ela mexe com a estrutura do espaço-tempo, então é difícil quantizar o próprio espaço e o próprio tempo. Mas, se compararmos do ponto de vista teórico, qual é a situação hoje, os avanços que foram feitos, os problemas que foram identificados, as soluções que também pontualmente foram encontradas nos últimos, 50 anos, é considerável. Não estamos lá ainda, mas há
possibilidade cada vez mais, mais palpável de que seria possível construir essa teoria. Entretanto, é uma junção de esforço da física e da matemática também, que requer uma matemática bastante sofisticada e às vezes inovadora, além de todas as experiências. Não diria que está para amanhã, construir uma teoria quântica da gravitação, mas talvez não esteja também num futuro tão longínquo. Olha só, o Renato está dizendo que está adorando essa sua conversa. A Maria, que entrevista maravilhosa, como eu gostaria de conhecer esse professor, viu, professor Júlio? Obrigado. O Renan dizendo o seguinte, não seria uma inocência a gente achar que a gente está sozinho nesse universo, professor? Digamos o seguinte, nós vivemos numa galáxia, nosso sistema solar está numa galáxia, essa galáxia, as medidas mais recentes estimam algo como 200 bilhões de estrelas. Tá? Bilhões. E muitas estrelas são muito diferentes do Sol, outras são parecidas, mas por que também um sistema planetário com vida poderia existir só em estrelas como o Sol? Isso é uma das coisas que a gente está tentando identificar, até que ponto existe uma especificidade no Sol, no sistema solar. Por outro lado, as galáxias, nós temos aí os recentes levantamentos já estão catalogando de centenas de milhões para bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas. Então é um universo extremamente vasto. O problema é que todo esse mapeamento é recente também. Essa visão dependeu de muita tecnologia, esforço teórico e também técnico, né, de construir telescópios, satélites em órbitas, que está sendo cada vez mais desenvolvido. Agora, até que ponto essas condições aqui da Terra vão se reproduzir em outros lugares, ou será que de outra forma seria também possível emergir a vida? Uma atividade que está sendo muito desenvolvida, aliás é uma das coisas bonitas da ciência, uma junção interessante, que é a astrobiologia, que é a junção desses estudos de planeta com a biologia. Tá? Então nós estamos tentando identificar assinaturas biológicas e entender a própria formação das moléculas orgânicas. E há uma discussão grande de saber que parece que está se decidindo agora, mas parece importante, porque ciência, tudo pode mudar com novas descobertas, né? Que antes se pensava que eram as condições de existência de água, de pressão, temperatura, juntado com vulcanismo, que fez surgir as primeiras moléculas orgânicas, macromoléculas, depois iriam dar origem à vida. Mas há também hoje uma identificação de que o processo de formação de macromoléculas na vizinhança de estrelas, de nuvens moleculares na vizinhança de estrelas, ali tem sido talvez o estopim inicial da origem da vida. Então tem sido feito muita descoberta. Agora existem outras considerações, porque se existem vidas em outros lugares, digamos, suponhamos que uma vida em outro planeta existe há 1 milhão de anos, né? Aqui na Terra tem milhões de anos, tudo bem. Mas vamos supor que existam 20, 30 milhões de anos, mais que os primeiros... na verdade, eu estou falando de vida inteligente, ok? Que é mais recente. O Homo sapiens data de 100 mil anos, 200 mil anos, né? Na nossa espécie. Então eles deveriam estar num patamar tecnológico, científico muito mais avançado. Aí existem perguntas paradoxais, então se eles existem, estão num estágio que nós estaremos daqui, sei lá, 20 milhões de anos, por que não se manifestaram até hoje? Essa indagação. Mas isso aí é totalmente especulativo. O fato é que nós temos que entender como se origina a vida, tá? Seja através dessas formações de macromoléculas, em proximidade de estrelas, seja em condições aqui na Terra mesmo. Entendi. Tá? Sob pressão, como falei, da existência da água, do vulcanismo, tudo isso é importante. O campo magnético, não podemos esquecer e tal. Terrestre, né? Como é que não se manifestaram ainda? Achei ótimo, professor. Como? Júlio, assim, todas essas teorias que existem, né, desses OVNIs, de que, enfim, o governo norte-americano já teria mapeado isso tudo, isso é conspiração? Eu acho que não tem fundamento. Entendi. Porque eu acho que existe muito, simplesmente... você pode fazer muita ficção em torno do assunto.
O que existe de concreto é outra coisa. E a gente pensa, o modelo americano, o governo americano podia estar maquiando. Mas não esqueçamos, os Estados Unidos não está sozinho. A Europa tem um programa espacial, estaria também maquiando. A Rússia, né, sobretudo na época da União Soviética, mas hoje ainda, tinha um programa espacial fantástico, foi o primeiro país a colocar um homem no espaço. Isso né? aí. Né? Então, por que estaria maquiando também? Por que motivo? Então, essas coisas me parecem muito implausíveis. Eu acho que para filmes de ficção é um bom assunto, mas dá muita se a audiência. gente vai tentar dar uma certa fundamentação mais forte, eu acho que temos que ser bastante cautelosos. É isso. Professor Júlio, o senhor tem que vir mais aqui, viu? Os ouvintes estão te amando. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar. Tá? É uma honra nossa, viu? Saber que vocês estão dentro da nossa universidade, né? Com trabalhos reconhecidos internacionalmente e que vem investimento para o que vocês fazem. Então, eu acho que é importante ver que a universidade está aberta, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, ainda temos um distanciamento um pouco grande do mundo acadêmico e científico, da comunidade, né? Isso é importante aproximar. Isso é um esforço a mais que tem que ser feito, mas eu acho que a universidade, sobretudo, espero que a sociedade civil esteja cada vez mais consciente da necessidade dessa aproximação, desse diálogo, né? Da ciência com o público. Com a comunidade, né? Essa é uma eterna luta minha, desde quando eu era aluna aí. Você foi aluna aqui, né? Fui aluna da UFES, desenvolvi um projeto de graduação em divulgação científica, exatamente para dar publicidade ao que vocês fazem. E trouxe isso para a CBN. Que ótimo. Então, dar voz a vocês. É muito legal. Eu acho que isso aí é importantíssimo, que essa divulgação se faça, né? Porque é a comunidade que financia a gente, né? Nosso salário, nossa pesquisa é baseado no trabalho do brasileiro, né? O retorno brasileiro. Né? Professor Júlio, muito obrigada, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho. Olha, Fernando, obrigadíssimo então, tá? Um abraço. Um abraço, tchau.